había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho o tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, era día de sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por la comunión, por ser iglesia, poder ver a mis hermanos acá en este día hoy, poder tener este tiempo, oh Padre, de alabanza y de reconocimiento del lugar donde estábamos y del lugar donde tú nos pusiste por tu gracia y misericordia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta de Jesús a aquel hombre. Parece un tanto cuanto irónica, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En la Biblia encontramos en diversas ocasiones varios que buscan a Jesús por una sanidad, que claman a Jesús, que se interpone en el camino por donde va Jesús y clama en alta voz pidiendo por sanación. Es el caso de Bartimeo, del ciego, es el caso de la mujer que tenía un flujo, es el caso de tantos otros del papá que busca por su hijo cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración, y muchos otros casos donde la gente va hasta Cristo o hasta Jesús sin la idea completa y perfecta de que Jesús es el Cristo, para pedirle por sanación. Pero hay también aquellos ejemplos donde Cristo es aquel que va hasta la persona. Y aquí seguidamente tenemos 2, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 3, Nicodemos busca a Jesús. Entonces, Nicodemos, un religioso, un hombre de la ley, un hombre líder en su grupo, en su propio pueblo, los judíos, que interpretaba y enseñaba la ley, busca a Jesús.
Luego, capítulo 4, Jesús busca a la mujer de Samaria, y no apenas busca a la mujer de Samaria, sino declara también que Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay pocas cosas que Dios busca en el ser humano, ¿no? Porque nunca buscó nada en el ser humano para salvarlo, pero sí en este ser humano que recibió la salvación, Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Cristo passa por Samaria, é claro, quando se disse que era necessário passar por aquela vila, por aquele pueblo, e era uma necessidade não geográfica, porque como vimos acá, havia outros 2 caminhos para que Cristo fosse de Judea a Galiléia. Samaria está no meio, e Cristo passa por allí porque quer encontrar esta mulher, porque quer dar-lhe vida. Qual é o propósito do Evangelho de Juan? Que a gente em Jesus como el Cristo. E crescendo, que é o que passa? Tenga vida em su nome. Acá temos 3 personagens que Juan elige de maneira muito específica para chegar ao propósito central de su evangelho, que é que a gente tenha vida. Temos Nicodemos, religioso intachable en lo que concierne a la religión, a la ley. Es un líder religioso. Tenemos a la mujer de Samaria, tachable por todos los lados donde se mire, no sino que tachable por todos los lados donde se mire. Y ahora tenemos a un hombre tirado en un estanque. ¿Qué es lo que le falta a los 3 en estas 3 circunstancias más adversas? Uno completamente religioso y líder, un pastor en la iglesia. La otra, una mujer con la vida completamente desordenada. Y uno indiferente a las cuestiones religiosas porque lo que él hace o quiere o a lo que él se acomodó es a su enfermedad. ¿Qué es lo que le falta a estos 3? ¿Qué es lo que estos 3 tienen en común que los une y toma la atención de Juan para que incluya en este evangelio? Porque tal como vimos, Juan incluyó lo que a él le parecía que sumaría al propósito del evangelio, que era que la gente tenga vida. ¿Qué es lo que le falta a estos 3? Vida. Vida verdadera. Le falta vida verdadera al pastor, a Nicodemos. Le falta vida verdadeira a la mujer que sabe de uma fuente que dá água, que também salta. E uma fuente com uma fuente que era Jacob, muito importante na história. E le falta vida verdadeira a este que está tirado em um estanque. O que Juan está dizendo é que solo há vida em Cristo Jesús, por isso ele quer que a gente entenda que Jesús é o Cristo. Una vez entendiendo que Jesús es el Cristo, tenga vida verdadera en su nombre. Lo que diferencia a la humanidad es exactamente eso, los que tienen vida verdadera y los que no tienen vida verdadera. No es el hecho de que uno es súper religioso, que llega a ser un sacerdote en su profesión, no sacerdote tal cual estaba establecido, Nicodemo no es de este linaje, pero es un líder religioso que la mujer que viene con la vida desordenada y un hombre completamente indiferente a las cuestiones religiosas, o si no indiferente, por lo menos sin las condiciones necesarias para vivir la religión. ¿Qué es lo que los diferencia? Es el hecho de que uno es religioso, está mejor, y el otro es enfermo y está... No, están los 3 en la misma. ¿Por qué? Ninguno tiene vida eterna. Ninguno tiene vida verdadera. Uno disfruta del conocimiento de la ley, pero no disfruta de la vida verdadera que Dios y solamente Dios da. La otra disfruta de hombres en su caminata y del agua de la fuente de Jacob, pero no disfruta de la vida verdadera que solo Dios da. Y el otro no está disfrutando nada, quizás su propia enfermedad.
porque ele havia aprendido a desfrutar auto-victimando-se em sua enfermidade. Que é o que los une? Falta de vida verdadeira. Que é o que une e que é o que separa a humanidade? Não é o color de la piel, a pesar de tanta pachasada que vemos e de gente boa que todavia hace estas diferenciações. Não são os límites geográficos, o que separa nós de nosso irmão Ángel que está acá, de Aiblis, de Leodanes, não são linhas geográficas. O que nos separa é se temos vida eterna ou se não temos vida eterna. Essa é a diferença grande e poderosa que está na faz da terra e que divide a los seres humanos. Os que têm vida verdadeira, é dizer, que têm salvação, e os que não têm. E acá temos 3 exemplos dados por Juan que vão em extremos: religioso, desprolijo em la vida e um enfermo. O homem está aqui, é um relato de Juan, em um lugar chamado Betzata ou Betesda. Não há exactitud sobre o nome, tá? E nem tampouco sobre o lugar. Pese a que aqui temos uma certa característica, se diz que estava em Jerusalém, versículo 2, hay em Jerusalém, então o lugar está em Jerusalém, pero cerca de la puerta de las ovejas, lo que pasa é que não há exatamente como saber deste lugar. Pese a que já se encontrou em algum momento piscinas, que são piscinas, está falando de piscinas, que podia ser essa descrita acá, pero não se pode afirmar com segurança. E o próprio nome Betesda, que significa casa de misericórdia, pode não ser esse o nome, que há manuscritos mais antigos que trata algo como Betzatá. Tá? Que altera acá? Nada. Que Juan não está ensinando hebreu para nadie. Juan está falando, há gente que tem vida eterna e há gente que não tem vida eterna. Juan não estava dando a direção de las termas de Jerusalém para que fuéramos de vacaciones, passar uns dias. Então, há que identificar bem esta piscina de 5 pórticos acá para que puedan venir em algum momento. Não. Juan está falando, neste lugar aqui havia gente sem vida, tal como achá em Samaria havia uma quantidade de gente sem vida, e tal como dentro do templo e no sistema religioso todo de Israel havia gente sem vida e estava representado por Nicodemo. É isso que ele está. Então, não vai alterar 1 milímetro em tu vida espiritual saber onde estava a piscina, ou saber onde estava a puerta de las ovejas. Agora sim, allí, naquele lugar, se disse que estava uma multitud, diz acá a Bíblia, de enfermos. Entre estes enfermos estavam ciegos, estavam cojos, estavam paralíticos, que esperavam que? Um movimento em las águas. Um movimento em las águas. E aí algumas Bíblias, que capaz que vocês la tenham aí em uma versão assim, quando entra o versículo 4, entra capaz que entre parênteses, a vezes. Porque se vê que justo é um parênteses que Juan abre para explicar o movimento de las águas. É como que ele disse, a gente estava aqui esperando o movimento de las águas. Pero como se moviam estas águas? Ele abre um parênteses, então, e vai explicar. Porque um ángel descendia de tempo em tempo ao estanque e agitava a água. E o primeiro que descendia ao estanque depois do movimento da água, quedava sano de qualquer enfermidade que tivesse. Cierra parênteses. Cierra parênteses. Então, havia um movimento nas águas. Um movimento nas águas. Se discute bastante também essa tradição, pero não é o centro da prédica. Novamente, acá, Juan não está concentrado no movimento das águas, quantos ángeles descendiam para mover as águas, se eram ángeles, se não eram ángeles. Juan está concentrado em dizer, havia um homem sem vida e Deus vinha a dar-lhe vida. Eu creio que vamos ter que cambiar o micrófono acá, porque este não vai chegar ao final, está sem vida também. Se está quedando sem vida. E a los micrófonos Deus não dá vida eterna. Não, a los micrófonos não existe perspectiva alguma de vida eterna. Versículo 5, sigam acá comigo. E havia aqui um homem que hacía 38 anos. Uma vida, não? Há 38 anos que ele estava naquela situação e veía
allí naquele estanque uma possibilidade de sanação. Pero em 38 anos, uno se acostumbra a la cárcel, creio, porque hace su vida así, se acostumbra a la calle, se acostumbra a la calle, ¿no? Ahí, y se acostumbra a muchas cosas. Y el hombre se había acostumbrado también a estar así. Se había acostumbrado, 38 anos. O tema é que Cristo chega ao conhecimento de Cristo que o homem estava allí ou esperava por el movimento de las águas a su favor a 38 anos. Não se sabe quem dijo a Jesus, pero para dizer coisas sempre há alguém, né? Então, se alguém chegou a Jesus e disse, mira, sei que tem poder, há um senhor aí, já era um senhor, 38 anos solo de estar esperando este movimento, e há 38 anos. Então, Cristo se acerca, neste lugar onde havia uma multitud, diz acá o texto, o versículo que leímos, o 3, havia uma multitud, e Cristo se acerca a uno. ¿Por que se acerca a uno? Porque Juan, em sua narrativa, disse que Cristo se acerca a uno e não foi uma campanha evangelística de massa para sanar a todos os enfermos. Porque não chamou esta gente toda a la rambla para venga a receber tu milagro. É hoje. É hoje que o cojo se vai a caminhar bem, el que anda em silla de ruedas se vai a levantar, e aí Cristo começou um movimento com seus discípulos, Pedro, Juan, vengan acá que agora temos um trabalho poderoso. Vamos orar, 1, 2, 3, en el nombre de Jesus, levanta e anda. Quantos andaram? Não, nadie. Outra vez, le falta fé, en el nombre de Jesus, levanta e anda. 1, 2, 3. Quantos? Eu acá, todavía, pero estou. Le falta fé. Não, ele vai a uno de ellos, de aquela multitud de gente que estava allí, e lhe hace a pergunta, ¿quieres ser sano? O homem não contesta a pergunta se sim ou se não. Não contesta. Ele apenas diz, Senhor, o tema é o seguinte, acá, quando as águas se movem, ou quando são agitadas as águas, o que está mejorcito salta primeiro, óbvio. Não venga a dizer que há 50 pessoas hambrientas e há comida para 20 e os 20 vão dizer, vamos repartir acá entre nós, porque somos todos boa gente. Não, vão a comer. Se sobra, assim como os leprosos achar que estava à porta da cidade esperando e disseram, mira, vamos ao campamento achí de la gente, porque o tema é o seguinte, vamos a morir, ou de hambre, ou por achar no campamento, por el exército inimigo. Vamos achar. Se morir, moriremos. Aí foram e Deus já havia puesto em marcha a todo o exército e vários haviam sido mortos ou se haviam assassinado entre eles. E eles comem, depois lhe vem uma coisa na cabeça, pá, não é justo isto que comamos, que bebamos, e nossos irmãos achar dentro e na cidade passem hambre. Vamos achar, levar comida. Claro, pança cheia, sobrando comida por todo lado. Digo, não, vamos repartir. Usamos isto para missões a vezes. Já escutei muitas prédicas nisto sobre missões, não? Há que levar e repartir porque temos tanto. Sim, mas primeiro nos hartamos. Quando já não entra mais é como a gente no deserto, onde Deus disse, querem carne? Le vou enviar carne e le vai sair por las narices. Então, quando está saindo por la nariz, dizemos, vamos repartir. Somos buenas. Não vamos quedar com todo isto para nós. A pança já está cheia. Então, acá está um grupo de gente e o mejorcito salta primeiro, hermanos. A história da humanidade é assim. Lo mío primeiro. Se sobra, depois vemos para ti. Em lo general é assim. Há exceções. Então, o homem se queja e diz, Senhor, o tema é o seguinte, mira, não tenho quem me meta no água ou no estanque, não, quando se agita a água. E entre tanto que eu vou, é um paralítico. Outro descende antes que eu. Claro, é brava a sua situação. Porque capaz que havia um aqui que não tinha um braço, mas tinha as pernas para saltar. Não? Ou lhe fachava, não sei, algo na cabeça, mas tinha as pernas para ir e saltar. E este homem não é paralítico. Então, ele hace isso, mira, não tenho quem me mete na água. Agora, mire o paralelo com a mulher de Samaria. Você não tem como sacar a água. Não tem como sacar, não tem um balde, não tem um instrumento para sacar a água. Como me estás prometendo água de vida? E acá ele disse, eu não tenho a nadie. E não sei se vai ser você o que me vai meter na água.
Não tenho a nadie. Mira os paralelos como está. Mira Nicodemo, quando chega e diz, Senhor, está claríssimo que sos enviado de Deus, porque nadie pode fazer o que haces se não é enviado de Deus. Nicodemo, há que nascer outra vez. Então, com esse religioso que já era líder, Cristo vai mais seco e diz, Nicodemo, para com esta pavada toda, de lei para cá, lei para allá, e há que nascer outra vez. E há que nascer del água e do Espírito, é decir, há que ser um nascimento sobrenatural e espiritual. Tá? E aí Nicodemo queda como a mulher em Samaria e como o homem acá. E como é essa, Senhor? E tenho que volver ao vientre. ¿Puede um homem grande volver ao vientre de sua madre? 3 perdidos. E perdidos não compreendem jamás as ações do Senhor, o mover do Senhor e como Deus hace, e por que Deus hace e com qual finalidade. Os 3 iguais. Ah, Senhor, me vas a dizer que um homem grande pode entrar novamente no vientre de la madre e volver a nascer? Ah, Senhor, me vas a dizer que tenés água melhor que el agua que nos deixou en esta fuente, en este poço, nosso padre Jacob. E aunque tenha esta água, não tenés como sacar el agua. Ah, Senhor, não tenho a nadie que me meta acá en el agua quando sou agitada. E não creio que vas a ser vos. Porque há 38 anos que espero e já passaram outros por acá e já me viram nesta situação e disseram, pobrecito. E se foram. Pobrecito. É interessante perceber como o homem disse, não tenho a nadie. Ele está 38 anos aqui, vamos a dizer que esta é toda a sua idade. Vamos a dizer que nasceu assim. 38 anos e não tem a nadie. Como viveu este homem? Não há um amigo, não há um papá, uma mamá, não há um hijo, não há, capaz que a impossibilidade de ter hijo, mas não há nadie. Isto nos habla de 2 coisas. Nos habla de la indiferencia nuestra como seres humanos, que não nasceu agora, no século XXI, sino que sempre existiu depois do pecado. Mas nos habla de outra coisa, de la qualidade das relações que nós vamos formando na vida. Quando um homem com 38 anos, solo de enfermidade, e vamos a parar por aí como se esta fosse sua idade, disse, não tenho a nadie, algo está passando acá que não está bem. Algo que está passando que não está bem. Em la sembra, sembrou mal. Porque não tinha um que pueda chegar e estar assim, mira, vou quedar acá contigo. E quando se agite, te meto en el agua. Não era um Cristo que passara por allá e dijera, levanta. Não, era alguém com um cachito de força nomás para ser rápido, ágil, para dizer, mira, me quedo acá contigo. E não salgo de acá, vamos comer juntos. E quando se agite el agua, te mete en el agua. Ele disse, não tenho a nadie. Nos hace reflexionar sobre 2 coisas. Em primeiro lugar, somos indiferentes por natureza humana pecaminosa. Em segundo lugar, cuidemos da qualidade das relações que nós sembramos na vida. É triste chegar em um momento e dizer, não tenho a nadie comigo. Pero casi nunca uno mira hacia atrás e diz, pero como tratei de viver? Que qualidade de relação, de amistade eu tratei de sembrar? Viviste sempre de maneira superficial, com amistades superficiais, com coisas superficiais, e chegaste ao final da vida, todo o que temos para dizer é, não tenho a nadie. Por quê? Porque sembrei sempre superficialidades em minhas relações. E o homem diz, não tenho a nadie para poner. E Cristo não disse, acá estou, te vou meter. Não, disse, en el 8, levanta-te, toma tu lecho e anda. Toma tu camisa. A camisa. Arrocha la cama, la pone en las espaldas y marcha. Una señal importante también acá, se conjugan 2 cosas, poder de Dios y actitud humana. Poder de Dios y actitud humana. Levanta, toma tu cama y anda. Levanta, toma tu cama y anda. Porque hay gente esperando Cristo decir levanta, e aí espera que Cristo chegue e ele o agarre, e aí espera que Cristo chegue e lhe ponga de parado, de pé, e agora disse, vamos, te voy a llevar en las espaldas. Cristo não disse, levanta que te voy a poner en las espaldas, e agora vas a caminar sempre en mis espaldas. Cristo disse, levanta, toma tu cama e anda. Tenga actitud en la vida. Tenga actitud en la vida. Haga alguma coisa. Te ajudo.
Pero ponete parada. Ponete parada. Toma tu camisa. Toma aquello que podés llevar e que é símbolo de tu enfermidade, que é símbolo de tu paralisação, e anda. Fija tus ojos em Cristo, estavam cantando. E fijar os ojos em Cristo não é para quedar cá como nós, bobo assim mirando, não. Fija tus ojos em Cristo é para dizer, neste mundo mal, de tantos desafios e complexidades, fija tus ojos em Cristo para seguir caminhando, não é para seguir parado, não, é para seguir caminhando. Fija tus ojos em Cristo, porque nele tendrá a graça necessária para caminhar, nele tendrá a força necessária para caminhar, e nele temos o exemplo necessário para caminhar em contra de toda perplexidade e circunstâncias difíceis da vida. Então, se toma tu cama e anda, e o homem toma a cama e sai. Pero aí há um problema, o problema é ser sábado. Imagina que ironia outra vez acá, 38 anos como paralítico. Quantas vezes os judíos passaram por aqui? Acá no Evangelho de Juan, eu já falei, vou repetir. Quando Juan diz assim, os judíos, ele não está generalizando, ele está falando de um grupo grande que fazia oposição ao ministério de Cristo. Tá? Que logo, no capítulo 6, vai intensificar esta oposição. E Cristo com eles também. Tá? Então, era sábado e aqueles judíos que passaram muitas vezes por aquele lugar, viram aquela tragédia humana e aquele homem clamando ou querendo sanação e aquela quantidade de gente aqui, se passavam, iam ao templo, faziam sua oração e volviam, e faziam um sacrifício e volviam, e capaz que deixavam na limosna, não sei, de algo. Agora, al homem de 38 anos enfermo, lo veem parado, caminhando com sua camisa. Com sua camisa. Era para agarrar a camisa, fazer uma moldura, poner no templo como símbolo de sanação e do poder de Deus. Dijeron, como te atreves a cargar na camisa em dia de sábado? Não pode ser. Não pode ser que em dia de sábado sea sanada. Quando a religiosidade, fuera de los princípios bíblicos, toma conta do coração humano, todo o que quer é legalismo, nada mais que legalismo. Puro legalismo. E a palavra é o fundamento também para o legalismo. Eles se estavam fundamentando supostamente na palavra, na lei. Pero sobre a lei, eles haviam inventado uma quantidade de coisas. E agora, sobre a palavra, em la qual eles haviam agregado coisas, diz: como te atreves a cargar com tu camisa em dia de sábado? Não te das conta que este dia é sagrado? Pero o homem de 38 anos agora está caminhando e não caminhava. O homem está agora vivo, de alguma maneira, de sua enfermidade, e não caminhava. E eles querem saber quem te hizo isso. Qual foi o hereje? Porque no dia de sábado, uma oveja podemos saná-la, mas não um ser humano. No dia de sábado, podemos cuidar a um animalito nosso, pero a um ser humano não, que aguante aí, já aguentou 38 anos. Por que não esperar uns dias mais? Já logo termina o sábado e depois venia a sanar. Queremos saber quem é esse hereje. Quem é esse? O homem tampouco sabia. Primeiro porque Cristo não chegou e entregou sua tarjeta de Messias. Acá está, acá estou. Todos os teus problemas estão resueltos. Chama ao Messias. Então, na série Netflix, se chama Better Call Saul. Muito interessante. Então, ele tem na tarjeta, Better Call Saul. Está sem problema? Chame a Saul. Saul Goodman, não? Goodman, algo assim. Chame. Então, Cristo que passa com a tarjeta e diz, acá está a tarjeta do Messias. Está em problema? Chame ao Messias. Não, Cristo deixou o homem se foi com a camisa, chega no templo e estão allá os buitres da vida humana e da fé humana, para devorá-lo, sob a excusa de preservar a lei. E o homem disse, eu não sei, o tema que eu sei é o seguinte, ele mesmo que me dijo, levanta, toma tu camisa e anda, ele mesmo que me dijo, queres ser sano, e me deu a sanidade, também me dijo, levanta, toma tu camisa e anda. Este homem tem poder, e ele que tem poder para fazer com que eu me levantara,
quando há 38 anos nadie pudo hacerme levantar, também me dijo, toma tu camisa e anda. A discussão sigue, e sigue, e sigue. Cristo, esta é uma fiesta que está acontecendo, que tampouco se pode identificar a fiesta. Possivelmente de las tiendas, pero no se puede. Algunos juegan por la Pascua, otros juegan por tabernáculos, en fin, no se puede, tampoco altera en nada nuestra fe acá. Es una fiesta. Entonces Cristo ahora da una vuelta, se toma un café en la esquina y vuelve al templo. Porque en el templo se vendía todo, se vendía cordero, se vendía todo, un cafecito allá brasileiro, también, o colombiano. También, entonces Cristo se pasa, se toma y vuelve, da la vuelta y va al templo. ¿Quién encuentra? Al hombre. Al hombre. E encontrando al hombre allí, Cristo le va a decir algo muy interesante para nosotros que acá estamos en esta mañana. Ve a partir del versículo 12 conmigo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después se halló Jesús en el templo y le dijo, mira, le dijo a quién, al hombre de la camisa, al enfermo de 38 años que ahora está sanado. Mira, has sido sanada. No peques más. Y la traducción sería, no sigas pecando. No peques más es eso. No sigas pecando. ¿Por qué? Para que no te venga alguna cosa peor. La advertencia de Jesús hacia el hombre, ¿por qué es? Porque el hombre había apenas sido sanado. Nada más que eso. La mujer de Samaria dudó y dijo, cuando llegó al máximo de la expresión humana sobre alguien que ella veía, dijo, veo que es profeta. Veo que eres profeta. E aí Cristo seguiu, se revelou a ella, a mulher sale de allí, vai a la villa, al pueblito, encontra um grupo de homens. Ella não ia chegar nunca e dizer, encontrei al Mesías. Ella chega com uma comunicação indirecta e lhe disse, mira, encontrei a alguém que sabe todo de minha vida. Não será ele o Mesías? Dijo lo mismo que chegar a dizer, encontrei al Mesías, pero le quedaria feio e os homens não lhe haria caso a ella. Ella chega então e diz, encontrei alguém que sabe bastante coisa de minha vida. Sabe bastante. Não será el Mesías? Então os homens se levantam, vão hasta Jesus, escutam a Jesus e declaram, agora creemos, não por lo que dijiste, sino por lo que oímos ele mesmo dizer, Senhor, quédate com nós um tempo mais. Aí Cristo se queda 2 dias mais. Nicodemo sale del encuentro con Cristo y por la evidencia que tenemos en capítulos posteriores, sufre, pasa por esta transformación. Es él con José de Arimatea que va a buscar autorización de Pilato para sacar el cuerpo de Cristo de la cruz porque se acercaba el sábado. Este hombre acá no, salió y siguió su vida como si nada. Por isso Cristo chega e diz, não sigas pecando. Qual é o pecado? Não sabemos. Era participar da religião no templo, porque Cristo lo encontra no templo. E no templo Cristo lhe disse, não sigas pecando. Será que não era porque ele estava participando de aquela corrupção toda que se exercia no templo, de aquela desviação toda que existia allí? Porque não há nada na faz da terra que mate ou que assassine mais ao ser humano que uma religião desviada da fé verdadeira bíblica. Poucas coisas têm a capacidade de diminuir ao ser humano mais que a religião quando se está apartada de Deus. Não há nada que marchita mais a las famílias, ao ser humano, a qualquer persona de fé que a religião desviada de Deus. Pode ter o nome que for, hermano, Santa Catedral de la Fé, e pode ter bautista, presbiteriano, metodista, lo que fuere. Se Deus está fora, esta igreja está machacando a gente, está assassinando a fé da gente, está pisoteando a gente. E participar en esto é pedir para estar sempre em um estado de enfermidade. Enfermidade.
Por isso que Nicodemo vai buscar a Cristo. Mira, é massa, yo lo que hago acá é bárbaro, pero estou vendo algo que não tenho acá. Porque a coisa estava fora de lo que Deus planificou. É por isso que a mulher pergunta, mira, la de Samaria pergunta, mira, nuestros antepassados dizem que é acá, en el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que es allá. ¿Por qué? Porque ambos estaban desviados de lo que es la adoración a Dios. Entonces hacían mal a los samaritanos y a los judíos. Y ahora el hombre parece estar participando de alguna manera de todo esto que está pasando en el templo. Y lo que está pasando en el templo es malo. Cristo en el capítulo 2 de Juan ya entró y purificó el templo una vez. Después va a haber otra purificación del templo. ¿Por qué? Porque las cosas allí estaban malas. Que Cristo agora lo encontra no templo e disse, não sigas pecando. Qual é o pecado? Afirmamos diretamente, não sabemos, mas participar em aquelas coisas que ofendem a Deus, aunque estas coisas tenham e lleven e carguen o nome de Deus, é pecado e hace mal para el alma. Hace mal para el alma. Então Cristo diz, mira, has sido sanado. Estou no 14 isso. Has sido sanado. Pero não sigas pecando, não peques mais, para que não te venga alguma coisa pior. Então, nós começamos este evangelho falando de uma palavrita clave acá. Señal. Señal. Juan trabalha com señales e não com milagros. Qual é a diferença? Toda señal é um milagro, pero ni todo milagro é uma señal, porque ni todo milagro conduz a algo que va mais allá del milagro em si. Pero toda señal é um milagro, porque há o milagro em si, pero há algo que está por detrás del milagro que conduz a uma compreensão superior. Então, Juan trabalha com esta concepção de señales, que podem ser 7 ou 8 acá no Evangelho de Juan, porque todo aquilo que ele selecionou para estar aqui vai um pouco mais allá do milagro em si. Então, acá, o homem passou por el milagre, ele foi sanado. Pero esta sanação tinha que conduzi-lo a la compreensão de que Jesus é o Messias. Esta é a señal. Pero el hombre seguiu seu caminho. E quão pobre é um milagro. É impressionante como a gente busca tanto os milagros, 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 milagros. Se llenan gimnasios buscando o milagro. O milagre é o dolor de cabeça que não vai nunca. Que está bueno ser sanado, por supuesto. O milagre é a unha del pé que le duele sempre. É um problema, isso sim, também. O milagro é que camino com muleta e quero... E quedem nisso. Quando ele está falando de señal, ele está falando assim, mira, o Cristo que hace estas cositas para ustedes, para nós é muito, pero para ele é nada. O Cristo esse quer que ustedes entendam que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é Salvador, que não há vida fora de ele, que milagro não genera vida em si. Se o milagro não for acompanhado de uma compreensão de que ele que realiza o milagro é Deus, e que ele que dá vida é Deus, e que esta vida só se pode desfrutar por meio de Cristo, o milagre não valeu de nada. No plano humano, sim, claro. Se eu não caminhava, camino, que bárbaro. Que bárbaro. Mas se não vai mais allá de isso, em algum momento deixarei de caminhar outra vez. E o tema é minha alma. ¿Para onde caminhará? ¿Para a perdição eterna ou para a salvação eterna? Aí está o tema. Então, não siga pecando para que não te passe o mesmo. O homem se foi e deu aviso a los judíos que Jesus era el que le havia sanado. 15. Agora, el 16. E por esta causa, los judíos perseguiam a Jesus. Perseguiam a Jesus. E procuravam que? Dar-lhe regalo. Não? Que lindo. Não podíamos sanar al homem de 38 anos. Vamos a dar. O regalo era pedras. E grandes, para dar-lhe na cabeça e que não quedasse nada. Procuravam matar-lhe. Por isso que Cristo los chama hijos del diablo. ¿Por quê? Porque quem tem o espírito de assassinar é o diablo. Então, no capítulo 8, Cristo diz, ustedes são hijos del diablo. Ah, ¿por quê? Somos de Abraão. Não, Abraão não quis assassinar a nadie. Abraão não vivia com este espírito de muerte. Abraão vivia por el espírito de la fé.
Y ustedes viven con el espíritu de muerte. Y el que trae espíritu de muerte es el Satanás. Ustedes son hijos de él. Los frutos demuestran que ustedes son hijos de Satanás. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo trabajo también. Ahí complicó más. Ahí complicó más. ¿Por qué? Mira el 18 para terminar ahí. Por esto, es decir, por esta declaración de Cristo de que mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, ¿tá? Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, lo que ya es muy grave, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose que igual a Dios. Ahí no podemos soportar eso. Las evidencias están, pero no podemos soportar. Porque ellos ya sabían de Nicodemo, ellos ya sabían de la mujer de Samaria, ellos sabían del testimonio de Juan el Bautista, sabían de todo eso. Pero rechazaba la evidencia, por eso que Juan al comienzo dice: vino para los que eran suyos, pero los suyos lo rechazaron. Pero a todos cuantos lo recibieron, les fue dado el poder de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es importante la palabra que Juan usa para hijos. Son dos por lo menos que se usan en el Nuevo Testamento. Las dos son legítimas. Pablo usa muchísimo la primera, que es huios. Es la palabra para un hijo adoptivo, que fue adoptado. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios y Pablo trabaja muchísimo eso. Pero Juan acá usa otra palabra que es tecnón. Tecnón es un hijo engendrado, es decir, no nace por fuerza humana, por ninguna calidad de relación humana, sino que tiene que ser por el poder de Dios. Y cuando Juan dice: todos aquellos que creyeron en él, les fue dado el poder de ser hijos de Dios, está usando esta palabra diciendo: nacieron otra vez, son nuevas criaturas, y por eso son hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero muchos lo rechazaron, y está acá, quería, no solo rechazarlo, quería asesinarlo. ¿Por qué? Porque él decía: yo soy como Dios. Mi Padre trabaja hasta ahora, y acá, en esta declaración para nosotros, es una declaración paternal o de filiación. Mi Padre trabaja, yo trabajo también, pero no, Cristo está diciendo: yo estoy haciendo la obra que mi Padre hace. ¿Quién puede hacer la obra que el Padre hace? Apenas el Hijo, apenas el Mesías, apenas alguien que es igual a Dios. Y ellos se entienden en el mismo momento. Por eso dice: no, él no apenas sanó a un hombre en un día de reposo, sino que ahora está hablando que es igual a Dios. Y ahí quería asesinarlo. La discusión va a seguir. Nosotros vamos a ver esto el otro domingo. Pero hasta aquí tenemos que ver algunas cosas para ir cerrando el tiempo nuestro. La primera, hay una responsabilidad nuestra en tomar la cama, la camilla y andar, y caminar. No podemos estar echados esperando que Cristo haga todo por nosotros cuando está en nosotros la capacidad de hacer varias cosas. Este es entregarse, o por algunas circunstancias que nosotros ya pensamos no tener fuerza, o convertirnos en víctimas de nosotros mismos. Acomodarnos a determinadas situaciones para que de alguna manera seamos vistos como pobrecitos. Porque al ser humano le encanta ser visto assim, que pobre, pobre. Por isso está tanta batalha cultural hoje a nível político, porque al ser humano le encanta ser visto assim, mira, soy negro, soy periférico, soy no sé qué, por eso me miran así, y por eso no sé cuántas. E há outros que chegam e têm as mesmas situações ou características e levanta, toma a camisa e começa a andar e prosperam. E em todos os sentidos estou falando. Porque não quede neste auto-victimismo de dizer, pobrecito de mim, de verdade sou um pobrecito, que bueno que a gente me mire e me vê assim. Não, toma, levanta, toma a camisa e anda. Como? A partir da graça, da palavra de vida que sai da boca de Cristo, tomemos a camisa e salgamos andando, com a vista fija em Cristo.
Não é dizer eu puedo. O triunfalismo cristiano que vem por outro lado já é outra coisa. Vou, sou cabeça, não sou não sei quê, não sou cola. Não tem nada a ver com isso. É todo pavada, só estou falando assim, bajo a palavra de Cristo, a graça de Deus, nós podemos andar. E se podemos andar, vamos andar. Vamos andar. Não quede aí esperando que todos te mirem e digam, que pobre. Ou então que mire para toda a igreja e nadie vino a dar-me as mãos para que eu caminhara com ele. Se poder caminhar, não espere que a igreja vaya a agarrar-te aí e te levar em las espaldas, porque não queremos que isto passe. Não queremos que isto passe. A igreja assim tem que agarrar e levar quando não se pode caminhar. Pero, por favor, não nos convertamos em auto-vítimas de nós mesmos. Necessitamos sim ajuda, necessitamos sim ser respaldados, necessitamos sim, e a palavra afirma isso, mas não podemos entrar neste círculo del qual estou sempre mirando para mim mesmo e dizendo, por que não me vieram ajudar? Por que não me vieram consolar? Por que não me vieram não sei quê? Por que não me vieram e por que não me vieram? Quando tens todas as condições dadas por Deus para tomar tu caminho e andar. Salga deste lugar. A segunda, participar em contextos de pecado, aunque estes contextos sejam dentro de uma igreja, é pecado também e hace mal para o alma e hace mal para o ser humano e para a família humana. Por isso Cristo disse, não siga pecando. Não siga participando de lo que te enfermou, ou o alma, não a parálise esta de las piernas, enfim, mas não siga participando, salga. Porque participar de situações de pecado, aunque essas situações tenham o nome de Deus assim enorme, é pecado também. Lo que genera santidade e espiritualidade não são os nomes que ponemos, não são as características que damos. Lo que genera situação de pecado é compartilhar pecado. Terceiro, não seamos indiferentes à situação de pecado que está cerca nuestro. Não, isto não me importa, está vivendo de qualquer maneira, é meu irmão, pero ele vai dar conta com Deus. Não, não seja indiferente. Se está participando no mesmo lugar, e se chamas hermano, hermana, não seja indiferente com isso. Em amor e com a doutrina, pero hable. Não siga pecando, dijo Cristo, não siga participando nisso. Não é um registro que alguém haja chegado ao homem e dito isso. Cristo sim dijo, não siga nesta situação, que a coisa se vai poner pior para a tua vida. Mas não seamos indiferentes nem ao dolor, nem ao pecado. Nem ao dolor, nem à tragédia, nem às complexidades, nem tampouco ao pecado. Deus não é indiferente. E não nos chamou para ser indiferentes. Deus nos capacita para amar e o amor nos capacita a disciplinar. Deus nos capacita a ser misericordiosos e gente misericordiosa não passa por encima o pecado e a tragédia e o dolor, porque todo isso coopera para o crescimento do ser humano e de los hijos de Deus mais que todo. Assim que tengamos bem presente o que temos aqui. Não sabemos se o homem experimentou vida eterna verdadeira. Não temos. Nicodemo temos. A mulher de Samaria temos todo. Este acá vai terminar e não sabemos o que lhe vai passar. Parece que é um ser humano que seguiu indiferente a todo isso. E o milagre então lo hizo levantar, caminhar, mas não sei se lo hizo ser nova criatura para estar na eternidade. Milagros hace a gente levantar e caminhar, mas não garantiza a nadie na eternidade. Só o milagre de la salvação, de la intervención de Cristo en el corazón humano. Esto sí, cojos, sin piernas, paralíticos, pero nuevas criaturas, nos veremos en la eternidad caminando sin parálisis, sin nada. Gente sanada o resucitada, no importa qué, pero sin pasar por el nuevo nacimiento, no estará en la eternidad con Cristo.
porque el milagro es una señal de que Cristo es el Salvador y el único camino para la eternidad. Que Dios nos dé gracia y misericordia para eso, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos por tu palabra y rogamos misericordia, Señor, para que sepamos discernir un milagro cotidiano de una señal, es decir, saber cuando tú estás actuando para decir algo más para nosotros, Señor. Comunicarnos algo más. Que sepamos entender esta división que hay entre los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna. No está en la piel, en los colores, sino que está en tener vida y no tener vida. Que sepamos entender eso, Señor. Que tu palabra encuentre en nuestro corazón un lugar para crecer y hacernos crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Los que no tienen vida eterna, Señor, que tú estés obrando para dar vida eterna. Y que sepamos que vida eterna solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.